E você lembra quando é que você conseguiu fazer a primeira entrevista com mais segurança, Débora? Sim, foi uma antes dessa que eu tô, né, da Aham, vaga onde eu passei. Foi um alívio, assim, eu saí da entrevista e eu falei, nossa, acho que é dessa maneira que deveria ser uma entrevista, então, ah, porque as outras para mim eram como se fosse não um fardo, mas era muito peso, sabe? Era muito pesado sim, e eu não sabia o que poderia vir, quais eram as perguntas, então o programa ele tornou tudo isso muito mais simples para mim, tudo mais fácil. Entender quais que poderiam ser as possíveis perguntas, o que eu poderia responder, o que eu não poderia responder, porque tem isso aham, também. E eu sim, acho que isso era o que pegava mais, tentar passar. Para mim, eu acho que foi o principal, tentar transmitir a Débora só de maneira realista, só que de uma maneira com que, de maneira profissional, né? sim, Não sem me queimar, digamos assim, né? aham. É porque tem pessoas que falam assim, Débora, eu sou sincero, eu sou sincera. Eu aprendi o termo com a Bruna, Ah, do sincericídio. e sincericídio, é. Eu Então, acho que para assim, mim era o sincericídio. é, porque é para ser sincero, é para ser sincera, é para a gente fazer uma entrevista com integridade, com Sim, certeza. Até mesmo porque se a gente mente numa entrevista, a gente cai em contradição e aí não é legal, perde a oportunidade e se queima, né? exato. Então, é possível ser íntegro ou íntegra, sincero, sincera, da Sim, forma correta, na sim. medida certa. Acho que é a medida. Exato, exato, exatamente. Que legal, que legal. Olá, Débora. Boa noite, tudo Olá, bem? tudo bem com você? Estou ótima, Débora. Seja muito bem-vinda à sua entrevista de case de sucesso. Estou muito feliz hoje aqui te receber e conta pra Obrigada. gente quem é a Débora, para quem está nos vendo, nos ouvindo nesse momento. Certo, muito obrigada. Eu fico muito feliz também de estar aqui. Bom, a Débora é uma mulher casada, com 30 anos, com graduação em engenharia química e pós-graduação em. É uma mistura, né, de gestão de processos com gestão de produção e um pouco de projetos, e também é voltado para a segurança de processo. Legal, legal. Então, aí é casada, é Sim, engenheira química sim. e conta pra gente, Débora, quando você conheceu o Carreira Certa, conheceu a Dial, a equipe, conta pra gente como é que foi, por onde é que foi também, e como é que estava a Débora naquele momento. Eu conheci o seu programa pelo LinkedIn. Aham, É, eu não me recordo exatamente, mas fazia um tempo já que eu te tinha ali na minha rede. aham, Sempre via o seu conteúdo, mas ainda não estava muito num movimento ali de mudança, estava mais na minha zona de conforto mesmo. sim. E até o momento que eu estava descontente aonde eu estava. Uhum, Já havia bastante tempo que eu comecei a ter alguns descontentamentos com a empresa anterior e resolvi entrar em contato para saber como que funcionava o processo. E entendi. aí, no meio do caminho, eu me vi uma pessoa que achava que ah, tinha escolhido a carreira errada, que deveria jogar tudo para o ar e deveria seguir com outros sonhos. Óbvio, todo mundo tem os seus próprios sonhos, né? Mas eu estava certeira de que eu deveria largar a engenharia e mudar a minha carreira para outra coisa. Eu tinha certeza, Quantos engenheiros e engenheiras não pensam isso? sim, eu imagino. Porque estuda, se especializa, pessoas investem dinheiro, tempo da vida e aí não sai conforme o planejado. Exato. E muitos perfis de engenheiros e engenheiras, não sei se você concorda comigo, são planejadores também, Muito, né? São sim. planejadores.
Então, quando não sai da forma que a gente imagina, realmente vem esse questionamento: será que eu escolhi a carreira certa? Será que eu preciso fazer uma outra especialização? Exato. E Você eu via pensava isso justamente também? nos seus posts que a maioria das pessoas com que você trabalhava tinham mais de duas pós-graduações, e é exatamente o meu caso. Eu, graduada com duas pós, hum, eu não entendia o porquê que não estava dando certo, mas eu também estava naquele movimento de que era o meu primeiro emprego ainda, era o meu primeiro emprego, né? Eu estava na empresa há 9 anos, Aham. e desde o momento do meu estágio até, de fato, ser engenheira, então não saberia, não estava sabendo se era a questão da empresa não bater mais comigo, se era o problema era eu. Então, É. realmente, eu estava nesse movimento. E principalmente quem fica bastante tempo, né, Débora, na empresa, Sim, fica mergulhado ali numa cultura, e aí quando começam a vir essas dúvidas, falam, poxa, será que eu preciso sair da empresa? Não preciso? O que está acontecendo? exato, Começa a vir um monte de pontos de interrogação aí na frente. exatamente. Naquele momento, Débora, quando é que você percebeu que realmente você precisaria de uma ajuda externa, de um especialista, que você falou assim, poxa, eu preciso fazer alguma coisa diferente? Quando eu estava recebendo propostas de emprego, eu Aham, tinha entrevistas marcadas, só que eu não conseguia avançar. Simplesmente eu não avançava. E aí eu entendi. estava achando que tinha alguma coisa errada com, talvez o modo com que eu falasse, o modo da minha postura, porque a minha própria autoconfiança, porque a capacidade eu tenho. Só que Sim, eu não estava enxergando isso, e eu não demonstrava essa autoconfiança durante as entrevistas. Então, realmente era algo que eu não conseguia demonstrar para os recrutadores. você lembra, assim, uma média, Débora, de entrevistas que você não conseguiu avançar antes do programa? Eu tinha pelo menos umas 3 por mês, com certeza. É significativo. Aparecia bastante coisa. Porque tem pessoas que não conseguem nem identificar a vaga, não Sim, conseguem sim, nem achar, nem ser assim, convidado para entrevista, né? sim. E outras pessoas no mesmo cenário que você estava antes, não Uhum, consegue avançar nas entrevistas, não consegue passar. Tem a sim, vaga, vem a vaga, a oportunidade, mas não consegue avançar. sim. E aí? Quando aconteceu a virada de chave? Quando é que foi o seu primeiro passo que você falou assim, poxa, agora as coisas começaram a mudar para mim? Bom, eu decidi que eu precisava sair. Eu estava num momento muito depressivo, né? Então eu estava trabalhando também com a minha psicóloga sobre isso. E eu conversei com ela, falei que eu tinha conversado com vocês, perguntei o que que ela achava, porque ela estava muito voltada na minha vida pessoal. Óbvio que a gente tratava bastante sobre o trabalho, mas ela não é direcionada para trabalho, né? Então, ela não conseguiria me ajudar com entrevistas, ou ela não tinha esse conhecimento, essa experiência suficiente para ir lá e me ajudar, de fato, a conseguir. Então, foi quando eu falei: eu quero alguém especializado, e principalmente especializado nesse ramo de engenharia, Legal. porque realmente conhece, entende qual que é o cenário do trabalho atual, entende quais são as vagas, como que as vagas estão, como os outros candidatos estão. Isso, Então, foi nesse sentido, nessa entendi. altura. É engraçado, Débora, porque você falou da engenharia, né? A pessoa que conhece a área, você é engenheira química, Sim, e eu falo assim que os engenheiros e as engenheiras não fui eu que escolhi atender, né? Vocês. Vocês que sim, escolheram a DAI, o programa, a equipe. que Porque como eu legal. tenho de duas multinacionais, da Vale, da Anglo-América, então foi muito natural começar os atendimentos. É claro que a gente atende aqui no Carreira profissionais de finanças, de Sim, marketing, de recursos humanos, da área de produção, só que assim, tem outras áreas que a gente nem atende, porque a gente precisa se tornar especialista.
sim, E a engenharia, a gente atende muitos profissionais da área de engenharia. legal. É muito bom. Isso é bem legal. E que bom que você teve o apoio aí da sua psicóloga em você procurar por um especialista que pudesse te ajudar na questão das entrevistas. Sim. E você lembra quando é que você conseguiu fazer a primeira entrevista com mais segurança, Débora? Sim, foi uma antes dessa que eu tô, né, da Aham. vaga onde eu passei. Foi um alívio, assim, eu saí da entrevista e eu falei, nossa, eu acho que é dessa maneira que deveria ser uma entrevista, então, Ah, porque as outras para mim eram como se fosse não um fardo, mas era muito peso, sabe? Era muito pesado sim. e eu não sabia o que poderia vir, quais eram as perguntas, então o programa ele tornou tudo isso muito mais simples para mim, tudo mais fácil. Entender quais que poderiam ser as possíveis perguntas, o que eu poderia responder, o que eu não poderia responder, porque tem isso Aham. também. E eu Sim, acho que isso era o que pegava mais, tentar passar. Para mim, eu acho que foi o principal, tentar transmitir a Débora só de maneira realista, só que de uma maneira com que, de maneira profissional, né? sim. Não sem me queimar, digamos assim, né? Aham. É porque tem pessoas que falam assim, Débora, eu sou sincero, eu sou sincera. Eu aprendi o termo com a Bruna, Ah, do sincericídio. e sincericídio, é. Eu Então, acho que para assim, mim era o sincericídio. é, porque é para ser sincero, é para ser sincera, é para a gente fazer uma entrevista com integridade, com Sim, certeza. Até mesmo porque se a gente mente numa entrevista, a gente cai em contradição e aí não é legal, perde a oportunidade e se queima, né? exato. Então, é possível ser íntegro ou íntegra, sincero, sincera, da Sim, forma correta, na sim. medida certa. Acho que é a medida. Exato, exato, exatamente. Que legal, que legal. E aí, essa entrevista que você se sentiu um pouco mais tranquila foi anterior a essa que você, a Exato, empresa que você está hoje. foi muito rápido. Foi realmente muito rápido. Se eu não me engano, foram 3 ou 4 entrevistas que eu fiz dentro do programa, sendo que 2 foram vagas que eu não tinha certeza de que eu queria. Uhum, Mas eu falei para a Bruna que eu queria fazer para meio que pegar a experiência. legal. E aí eu acho que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito, Muito bom. realmente. E aí, o que que aconteceu depois que você começou a ficar mais segura nas entrevistas, a se sentir mais preparada? Nossa, a entrevista que eu passei realmente foi muito tranquila. Eu saí falando, nossa, eu tenho certeza que essa eu passo. Eu tinha certeza. E foi realmente muito tranquila. Tanto a fase foi muito rápido, foi tanto a fase com RH, depois eu passei com o coordenador da área e depois o gerente da área. E eu me senti muito segura para falar com os três, me senti totalmente tranquila e eu sabia, eu não sei explicar, mas eu sabia. É aquele sentimento, aquele feeling, né, que a gente Exato. vai amadurecendo dentro da gente, a segurança, né, Débora? Exato. Que E a legal. confiança. Para mim, eu acho que foi o maior ponto foi a confiança. Conseguir passar a minha confiança para as outras pessoas. E a gente passa confiança para o outro, para as pessoas, para o recrutador, gestor, para quem a gente estiver fazendo a entrevista. Não é convencer, Exato. é nos tornar necessário, né, Débora, e Sim, passar essa confiança. sim. Débora, eu estava olhando aqui as datas de que você entrou no programa, né, Uhum. o seu acompanhamento aqui junto com a Bruna, e você começou as entrevistas dentro do nosso período de indicador, né? Porque você Sim. começou finalzinho de março, Isso. aí a sua primeira entrevista, você lembra o mês que foi a primeira dentro aqui do programa? Provavelmente já em abril eu já tinha. Que Eu legal. lembro que eu já tinha, sim. Perfeito, porque hoje nosso indicador está entre 3 e 4 meses, né? Quando a gente fala de Sim, recolocação, de realocação, e sim. você já começou praticamente no primeiro mês No, a fazer as no mês seguinte entrevistas. eu já tinha entrevista e eu Legal. me realoquei em junho. Não, na verdade, final de maio eu tive a entrevista final Uhum.
e em junho eu já tinha mudado de emprego. Que legal. Então, Foi muito abril, rápido. maio, junho, dentro do indicador, dentro dos É, 3 primeiros meses. Que sim. legal. Parabéns pela dedicação, Débora. Obrigada. Agradeço a Bruna também, que foi sua mentora Sim, individual, né? sim. A gente tem outros mentores chegando agora com a Ah, que gente, tem a legal. Marcela já, então tem outros mentores também com a gente, e isso é mérito, né, nosso aqui de equipe, Com da certeza, Débora, da Bruna, da com Aline, que está com a certeza. gente também, da Dai, todo mundo juntos para você chegar aí, né, no seu sucesso, Débora. Sim. Que E eu legal. acho que a Bruna, ela conseguiu. Como que eu posso explicar isso? A gente se bateu muito bem. Começa por aí, né? A Aham, gente se deu muito bem e ela conseguiu me guiar muito bem por onde eu precisava. Ela entendia a minha dor. Então, acho que foi um match muito bom. muito. Precisa ter esse match, essa empatia, né? Precisa. Então, a gente está aqui para isso mesmo, porque a gente tem os nossos encontros em grupo, tem o Sim, portal, tem o individual, e a gente precisa ser olhado de pertinho, né, Débora? A sim. gente precisa ter um mentor aí bem, bem pertinho da gente. Exato. E ela não deixava esperar, não deixava eu esquecer sobre os nossos encontros, ou às vezes eu esquecia de marcar com ela, e ela ia lá e falava, Débora, tá chegando a data, e eu, ai meu Deus, A ia gente, lá a e gente, a gente voltava. pega no pé Sim, positivamente, né, Débora, para a gente conquistar aí o nosso objetivo. Porque é sim, sempre, Débora, eu vejo sempre como um ganha-ganha. É o que eu sim, coloco lá na sessão estratégica, ou alguém daqui da equipe coloca na sessão estratégica. Precisa ter esse ganha-ganha, sim, porque a conquista de vocês é a nossa conquista também. A gente está aqui por sim, vocês, né? E você fala assim, poxa, eu tô recolocada, fiz entrevista com segurança, de forma íntegra, não tem preço, Débora, sim. né? Não tem mentira, não tem, como algumas pessoas falam, poxa, daí eu vou ter que mentir no currículo, vou ter que fazer alguma coisa Uh-uh, assim. não Não, precisa. exatamente. E aí, de fato, o que que aconteceu na sua última entrevista? Ah, bom, foi super tranquila. Ah, É, é, o processo em si foi muito rápido. Eles estavam precisando de uma pessoa, faziam 4 a 5 meses. Então, uhum, realmente, eles estavam esperando uma pessoa certa ali e não estavam encontrando. E o processo foi em 1 semana e meia. rápido. Foi super Ah, rápido. é. Então, eu não estava esperando por um processo rápido dessa maneira, porque a Bruna também me indicou que normalmente demora realmente para ter um feedback. Ela me ajudava também a, a pedir, né, esse retorno, entender como que eu deveria cobrar, digamos assim, né, eu esqueci a palavra, Recrutadores, recrutadores, obrigada. isso, imagina. Eu acho que foi super rápido. Eu conversei bastante com ela também para meio que pedindo ah, uma opinião para saber se eu deveria ir ou não. E ela foi super sincera comigo. Ah, Foi uma mudança de área, então era uma área que eu já tinha contato, eu já fazia algumas coisas dessa área, só que eu nunca fui especificamente só daquela área. Então, seria, querendo ou não, uma mudança bem grande na carreira, né? Seria a terceira área pela qual eu mudaria aí na minha carreira. Sim, E eu fui fundo, eu escolhi, eu acreditei e tá dando tudo certo. que legal, Débora. Já são mais de 3 meses trabalhando na área. Ô, Débora, então teve uma transição de empresa, sem Uhum, você ficar desempregada, você já foi de uma empresa para outra, exato, por uma escolha sua, né? exato, Teve uma transição de área também. exato, exatamente. Isso é bem comum, porque tem pessoas que querem fazer essa transição de área e de empresa e pensa que é a mesma coisa, mas não Não, é. não. É Uhum, diferente. Porque até o processo seletivo, ele muda, né? A exato, pesquisa, a procura, entender se a gente vai ou não, se está preparado ou não para ir, né, Débora? exato, exato. Isso era um bom ponto também. Eu estava como engenheira pleno numa área de processos, de produção, e virar engenheira sênior numa área que eu nunca trabalhei
cem por Sim. cento realmente requer uma responsabilidade maior, né? Um cargo maior em cima da gente. Então, realmente é uma escolha que você tem que fazer se, se você vai ou não, né? Ó, recolocação, transição de área, dentro da, é uma, como se fosse uma sub-área, né? Sim, E ainda subir um degrau. é verdade, é verdade. Eu falo, quando acontece isso, Débora, eu falo que é realocação com promoção junto, É, basicamente. né? Porque tem pessoas que querem a promoção, subir um degrau dentro da empresa, mas Sim, aí não consegue, então a gente faz uma realocação subindo um degrau. sim, Que legal, Débora. Muito bom, muito bom. Três processos importantes ao mesmo tempo. sim. Show, muito bom. Ô, Débora, e como é que você está como pessoa, como profissional, olhando a sua carreira, olhando a Débora profissional hoje? Bom, eu tô realizada, eu me encontrei de novo, eu me vejo novamente como engenheira. É óbvio que o sonho que eu tive ali atrás, de montar um próprio negócio em outra área, permanece, Aham. lógico, permanece, eu acho muito bacana, é algo que eu gosto, mas eu quero seguir nessa área que eu tô, eu quero explorar mais, eu quero continuar e eu tô gostando muito. Nossa, realmente, o match com a empresa também foi muito bom. É uma empresa que eu me sinto valorizada, mais valorizada do que na outra. Uhum. O ambiente em si, para mim, também está muito bom. Então, acho que melhorou assim demais na minha vida. Realmente foi muito bom. Que legal. Ô, Débora, e assim, o que que você diria para pessoas que estão como você estava lá atrás, né, quando você chegou, não passando em entrevista, ou às vezes estão até um passo atrás, não conseguindo nem a Sim, oportunidade, nem a entrevista. Você estando aqui dentro, eu falo que é dentro de casa, né? Estando dentro de casa, com a carreira certa hoje, tendo passado assim por todo o processo junto com a gente, não só comigo, eu falo que tenho parceiros, equipe, porque eu não conseguiria alcançar indicadores como esse sim. sozinha, né? Então, o que que você diria para essas pessoas, Débora, que estão querendo vir para o carreira certa, estão em dúvida, não sabe se é um trabalho sério, o que que você diria para essas pessoas? Sim, eu também tive essa dúvida se conseguiria. É óbvio que n- não é um milagre. Ah, vocês não vão simplesmente abrir a porta da empresa e te colocar ali. Isso. Não é o trabalho de vocês fazerem, mas o direcionamento que vocês dão é simplesmente incrível. Eu acho que sem o olhar de vocês, de dentro, né, das empresas, eu não conseguiria passar pelas entrevistas e entender como os recrutadores enxergam a gente, como eles querem a nossa essência, né? Isso. E falar também que para não desistir, porque mesmo que o processo não se dê em 3 a 4 meses, que é o que está no indicadores de vocês, eu acredito que realmente é um processo de pessoa a pessoa. Isso. A autoconfiança para mim é o que eu falei, era o meu pior ponto ali que eu tinha no momento, e vocês recuperaram assim de uma forma muito rápida. E realmente não desistir, porque uma hora eu sei que dá certo. O mercado de trabalho, ele muitas vezes ele assusta, Uhum. parece que ele não está bom, mas ele está bom sim. Tem vagas, existem vagas. Tem empresa que eu vi, inclusive, que eu participei de processo, que abriu mais de 3 vagas ali para o mesmo ramo, sabe? Aham. E existe essa demanda. E a gente precisa realmente estar preparado para isso. Muitas vezes, o pensamento do engenheiro é muito ali analítico, né? E acaba esquecendo de algumas partes que não estão na nossa alçada e que vocês ajudam. Então, realmente, é um investimento que para mim foi muito, muito bom. Que assim, né, a gente sempre, sempre conversa, falo isso nas mentorias, Débora, em relação a isso que você está trazendo,
Uhum. A gente estuda. E aí a gente pensa que a gente conhece tudo, ou conhece muito, talvez não tudo, mas muito. Sim, E a gente não conhece, às vezes, tudo que precisa para a nossa carreira, né? Igual, às vezes, eu pergunto assim para o profissional: se você me falar, Dai, faz aqui um relatório técnico na minha área, eu falo assim: não vou fazer, porque exato. eu não respiro do oxigênio da sua área. Eu conheço a sua área, tendo pessoas da sua área, já fui business partner da sua área, conheço, né? Só que eu não respiro o oxigênio que a Débora respira. Só Sim, que eu respiro o oxigênio da entrevista, da sim, recolocação, da meritocracia, do currículo, do LinkedIn, né, exato, E aí a exato. gente junta as nossas expertises e aí a gente tem o resultado que você chegou. Sim. Que lindo, Débora. Que legal, que legal. E a família, como é que ficou? Nossa, eles nem estavam acreditando que Ah, tinha sido tão rápido, porque eu falei, eu converso muito com a minha mãe, né? aham, E a gente sempre conversa bastante sobre carreira, essas coisas. E eu falei para ela, a minha crise depressiva, ela estava vindo com burnout também, né? entendi. E ela me apoiou muito, assim, e eu falei para ela que eu tinha uma parceria Isso. de gestão de carreira e ela achou super interessante. E quando eu passei, foi obviamente, né, os pais são as primeiras pessoas que sabem. É. E eu já mandei no grupo da família e eles não estavam nem acreditando que eu já tinha passado numa entrevista e ela ficou super feliz. Aí já é aquela coisa de procurar a empresa e, meu Deus, você vai trabalhar não sei aonde, e aí todo aquele alvoroço. Ai, que lindo, que legal. É orgulho para a Sim, família, né? É orgulho. É sim, importante. sim, Os nossos pais ou os nossos cuidadores, independente se é pai, se é tio, se é vó, né, Débora? É, exato, fizeram tudo por nós e fazem sim, ainda por nós, né? Então, exato, quando a gente conquista, também é uma conquista deles. exato, exatamente. Que legal, muito bom. Ô, Débora, e antes de a gente encerrar, que mensagem que você quer deixar para as pessoas? Uma mensagem da Débora? Pode ser uma frase, um pensamento, alguma coisa que te motiva no dia a dia, pelo que você já passou e o que você vive hoje. Para mim seria acreditar em você mesmo. Eu acho que Ah, é algo que eu sempre ia com essas palavras na cabeça antes da entrevista, meio que como um mantra, sabe? uhum, Para ter aquela confiança que realmente a gente consegue, a gente vai para onde a gente quiser. muito lindo. E eu tenho certeza, Débora, que o que você amadureceu, o que você Nossa, cresceu com aqui certeza, é para a vida inteira, é para a vida toda, né? com Tem, certeza. tem pessoas que falam assim para mim, Daiane, a recolocação ou a promoção foi só um detalhe de tanto que eu cresci aqui dentro, de tanta segurança que eu tenho em falar com as pessoas, em dar Sim, feedback, em fazer entrevista, sim. né, Débora? Exatamente. Eu acho que até para falatória, hoje eu trabalho, é um off aqui do Fica meu tranquilo. trabalho, mas hoje eu trabalho uma parte, né, com um curso interno que a gente está dando, e eu acho que isso me ajudou muito a conversar e a poder me desenrolar, né, nessas aulas do curso, a ser mais espontânea e conseguir realmente passar o conteúdo à frente, sem ter medo de falar, sem ter medo de travar. A gente fala mesmo e trava, às vezes, esquece uma palavra e tá tudo bem, é normal, faz É, parte do ser humano. a gente vai aprendendo a ter esse jogo de cintura. Não Exato. vai, a gente esquecer uma palavra, alguma Não coisa, é não isso vai que vai diminuir nosso prejudicar, potencial. Isso, né? Não vai prejudicar, não vai diminuir o nosso potencial, né, Débora? exato. Muito bom. Então, Débora, muito obrigada por vir contar a sua história, por dedicar aí um tempo, né? A gente faz a entrevista de case de sucesso à noite, por dedicar o tempo e confiar em trazer a sua história. Eu tenho certeza que com a integridade que a gente traz, a verdade, a gente consegue dizer para outras pessoas: fica tranquilo, fica tranquila, vai dar certo. Exato. Tem um caminho.
ou outros caminhos. Tem pessoas que podem ajudar, né, Débora? Sim, se não for agora, se não puder contratar, por exemplo, agora, era uma época que eu tinha dinheiro, eu conseguiria pagar a mentoria, mas às vezes a pessoa não consegue, e a gente entende, realmente tem Isso. vezes que a pessoa está desempregada, no meu caso não era esse, mas se puder, eu tenho certeza que ajuda muito. Sim. E Débora, até pensando nisso, nessas pessoas que estão desempregadas, que às vezes o seguro-desemprego já acabou, ou era PJ e não tem dinheiro nenhum. Sim, Tem tantos cenários complicados assim, Débora, que cada vez mais, estrategicamente, eu estou olhando para isso também, para legal. poder flexibilizar, para poder trazer materiais que ajudem essas pessoas, para poder dar oportunidade de utilizar o método de alguma forma. Sim, E com legal, certeza a parabéns. gente está olhando, obrigada, Débora, a gente está olhando cada vez mais para todos os cenários, para Sim, pessoas que têm como investir numa mentoria de alto valor para sim, a vida e pessoas que não têm mais também e como a gente pode ajudar. sim. Então a gente está assim com carinho Ah, olhando para legal. isso também, Isso é Débora. muito bom, isso é muito bom. E isso me faz muito bem, assim, me dá um calor no coração. Isso, no nosso, né, para a gente atender mais pessoas. Sim. Muito bom. Débora, obrigada mais uma vez. Um abraço para você e para sua família, Obrigada para você também. né? Agradeço todo mundo que assistiu ou ouviu aqui a nossa entrevista de case de sucesso da Débora. E em breve a gente vem com mais cases de sucesso, com certeza. Estão acontecendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Débora. Boa noite. Boa Tchau, tchau. noite.